são 7 horas e 24 minutos. Ela está de volta, Roseli Saião. E hoje o assunto da Roseli é a política. Tá todo mundo falando de política, brigando de política. As crianças também têm de aprender sobre este assunto para que não briguem entre si. Ô, Roseli, muitas perguntas aqui. Tem muita gente que acha que deveriam voltar aquelas aulas de OSPB, ou aquelas, como é que chama? Educação Moral e Cívica da época da ditadura, para que as crianças tenham acesso à política por meio das aulas na escola. O que você acha disso, Roseli? Olha, Megali, a gente já tem a previsão, a gente já tem previsto o trabalho a respeito da ética, né? Ética e política nas escolas. A grande questão é que elas ignoram. Vou voltar ao exemplo da Assembleia, que eu acho maravilhoso. É um recurso assim, educativo que eu estimulo muito nas escolas, mas poucas aderem. Então, não precisa dar aula de educação moral e cívica, porque nós já temos essa questão da ética e cidadania na escola. Basta utilizar, basta aproveitar, basta fazer um projeto para isso cotidianamente, não de vez em quando uma palestra, uma conversa. Cotidianamente, semanalmente, tem que ter algo a esse respeito. Roseli, você comentou na nossa primeira entrada, você recomendou, na verdade, que os pais com filhos menores de 10 anos não devem levá-los às manifestações deste momento, que estão com os ânimos, que contém aí ânimos muito alterados, né? Uma vez que você fica em casa com as crianças, ou não as leve para essas manifestações, o noticiário está lotado de notícias sobre os protestos. Vale a pena sentar, mostrar as matérias e conversar sobre o que está acontecendo? Vale, Aline, vale muito a pena. Olha, a gente fala muito mal do que a criança vê na TV, mas eu não vejo problema algum, desde que tudo que ela veja, tanto na TV quanto na publicidade, nas ruas, os pais entrem e falem, conversem com ela a respeito. A gente precisa saber como a criança viu aquilo. A gente vê de um jeito e eles veem de outro, né? Então, conversar, ouvir o filho, dar a opinião da família, dizer que quando ele crescer ele vai entender melhor, mas que ele tem o direito de ter uma opinião diferente, inclusive da família, mas ele não tem o direito de desrespeitar os valores familiares. Então, o grande problema não é o barulho dos noticiários, é o silêncio que a família faz em torno disso em relação às crianças. E, Roseli, acho que é legal também poder conversar com as crianças ou as próprias escolas chamarem os pais para participar da discussão sobre a importância da política, né? Porque a gente corre o risco de estar formando uma geração ainda mais distante do que já foi a minha geração, por exemplo, da política, né? Porque as crianças hoje que tomam contato mínimo com o noticiário, que veem os pais falando sobre política, começam a ver, é corrupto, é ladrão, porque está preso, porque fez isso, porque fez aquilo. Então, daqui a pouquinho a gente perdeu a conexão com a Roseli e quando ela voltar ela vai poder falar sobre essa necessidade de explicar às crianças que tem muita gente corrupta, muito ladrão, muita gente que vai para a cadeia, mas que a política ainda é o melhor jeito de a gente estabelecer normas para viver bem em sociedade. E que não é porque você defende um lado da política, né, seja de qual cor for, que o outro lado é formado só por pilantras. A gente trabalha com política, a gente sabe que isso não é verdade. Tolerância, né? Tem gente boa em todos os lados. Mauro, preocupação, cantora Liza Minnelli é internada. A Liza foi internada, Mauro? Liza Minnelli foi internada numa clínica de reabilitação, ou seja, mais uma vez, a Liza, que já teve problemas anteriores ali com drogas, com alcoolismo no passado, foi mais uma vez internada ontem. Essa informação saiu ontem na imprensa internacional. Ela deve ficar ali há algum tempo tentando se livrar desse processo de drogas, de álcool, e depois ela finalmente deve sair dessa clínica restabelecida. A Liza já tem esse histórico, né? Ela continua fazendo turnê nos Estados Unidos e agora a gente torce para que ela, que é um símbolo, né, da música norte-americana, se recupere e volte logo. Bom, e retomamos o contato com a nossa Roseli Saião. Rafael Colombo comentava sobre o desinteresse cada vez maior das crianças pela política. Rafael, retoma aí sua conversa. Só para a Roseli comentar que a gente corre o risco, não é, Roseli, de criar uma geração ainda mais afastada da política por causa dessas denúncias todas e deixar mais espaço aberto só para quem quer roubar, para quem quer meter a mão e afastar as pessoas boas da política, que ainda é o único jeito de a gente viver bem em sociedade, né? É verdade. Olha, a escola precisa lembrar que tudo é um ato político, né? Então, me preocupa muito isso que você disse, né? Em primeiro lugar, o desinteresse pela política partidária, governamental.
Mas o mais importante para mim, o que mais me preocupa, é a interpretação, as interpretações equivocadas a respeito da política, né? Então, é comum eu ouvir jovem dizer, os políticos só roubam, são ladrões. Não são todos, né? Então, é preciso que a escola ensine que generalizar, né, um particular não é, inclusive, um ato científico. É importantíssimo isso que você disse, Rafael. A gente tende a falar muito mal dos políticos, né, Roseli? Pilantra, safado, ladrão, corrupto. Vale a pena mostrar para os nossos filhos os bons exemplos. Falar, olha, esse é um político que a gente tem que ficar de olho, ele é bom, ele ajuda, enfim, ele faz, ele acontece. Trazer o lado bom da política também. Exatamente, eu acho que isso é importante, como é muito importante também, Megali, a gente parar com essa história de que os políticos mentem, os políticos praticam corrupção, porque isso está entranhado na nossa vida ainda, né? Na vida do nosso cidadão comum, da minha, na sua. Muitas vezes a gente faz coisas que são as pequenas corrupções do dia a dia e acha que isso não tem nada a ver. É preciso estar alerta em relação aos filhos, porque eles têm uma sensibilidade para perceber isso e aprender incrível.